Cervejando por aí mais uma vez, inovando, trazendo novidades, trazendo gente de primeira linha. Sérgio, dessa vez nós botamos para carbonizar mesmo. Abrindo nossa terceira temporada, temos aqui de novo a presença de um amigo, agora já virou amigo de infância, Wagner Von Paul. Von Paul, não é? Eu ia falar para você não falar sobre o nome dele. Não, porque eu errei da outra entrevista, Von Paul, porque é americano, mais conhecido como Dr. Carbono, que você já deve ter visto o outro episódio. E hoje nós vamos ver Dr. Carbono na prática. Né? Vamos lá, vamos discutir. Obrigado mais uma vez. Antes que eu esqueça, porque da outra vez eu esqueci, isso é uma lembrancinha nossa. Que legal. Uma canequinha, do cerveja. Tem cerveja para encher? Não, rapaz, é porque tá um pouco minha vergonha é todo o programa, aí, cara. Muito bacana. A ideia é cervejinha na beira da piscina humilde com ela, que não pode ter copo de vidro. Exatamente. Lá em casa também é proibido copo de vidro na área da piscina por conta da questão de segurança. Aí hoje nós vamos discutir sobre carbonatação na prática. Vamos lá. Erros e acertos, o que se faz, o que não se faz, o que se deve e não se deve fazer. Vamos lá, vamos começar A cerveja ficou pronta. Quer dizer, acabou a fermentação, aí você deixou ela descansando um bocadinho, lá a sua maturação para decantar e tudo mais. E agora? Como é que a gente bota gás nesse treco? Tá. Falando um pouco primeiramente do caseiro, né? Você provavelmente vai estar com um balde fermentador ali, ou um fermentador que não é pressurizável, né? Dentro da geladeira. Então, quando você tem um fermentador que você é pressurizável, no caso de uma cervejaria, você vai colher o fermento por baixo e injetar o gás dentro do tanque e a partir daquela matriz de carbonatação ou de um aplicativo, né, que faça o cálculo do seu objetivo ali, você vai colocar a pressão adequada, a temperatura adequada no tanque e ele vai carbonatar. Né? Quando a gente está falando... Só pela introdução do CO2... Quando acaba a fermentação, e tem alguns processos de fábrica que a gente já no final da fermentação, você já fecha o tanque e aproveita um pouquinho daquele final de fermentação já para iniciar a carbonatação ali da cerveja, né? Quando você está num processo caseiro, você deixou dentro do balde ali, já maturou, já fez seu dry hopping, o que precisou ser feito. Você vai fazer uma trasfega desse balde fermentador para um barril, né? Para você poder fazer a carbonatação, né? Nesse momento você já tem que começar a se preocupar com contaminação, né? Um contaminante que muito invisível, né? Que é muito comum. Os contaminantes são para a gente a olho nu invisíveis, né? Mas o oxigênio, ele é um dos maiores contaminantes nesse processo. Então você tem que purgar a sua mangueirinha, conectar a mangueira no tanque, né? E antes de você conectar no seu barril, você tem que colocar CO2 dentro do barril e criar uma atmosfera rica de CO2 ali, né? Então, no caso do post-mix, por exemplo, que é um caso bom de exemplificar, né? Você vai tirar a tampinha do post-mix ali e vai injetar CO2 pela saída de líquido, que ele tem um tubinho que vai até no fundo. Então, de baixo para cima, você ventila CO2 ali com uma pressão não alta, né? E ele vai... Lava, né? Lava o teu post-mix com CO2. Vai dar uma lavada ali com CO2, né? E o CO2, ele é um gás um pouco pesado, né? Ele tem um comportamento parecido com o da água. Então, se você colocar numa baixa pressão, ele também vai fazer um colchão ali embaixo de CO2, tá? Inclusive o CO2, se você tirar ele com pouquíssima pressão num jarro e derramar para outro jarro, ele sai cai, né? Invisivelmente. Você só consegue perceber se colocar uma vela acesa e derramar, ele apaga. Ele tem um comportamento. Ele é pesado, né? Então às vezes ele fica repousado no fundo de tanques, é por isso que causa um poucos acidentes aí. Pessoas já perderam a vida porque não ventilaram o oxigênio dentro do tanque, entraram e lá ele fica mais ao fundo ali, né? Ele repousa. E ele é um gás pesado, ele não sai. Tem um comportamento... Você abre, por exemplo, já aconteceu de eu abrir um post-mix vazio e você não vê o fundo. E o gás não sai. Porque ele tá ali dentro, ele é mais pesado. Essa névoa de gelo seco, então, se você perceber também, ela é uma névoa que vem baixa, né?
Então, você colocando esse CO2 no recipiente, você já vai garantir um colchão ali de CO2. Então, quando você transferir a cerveja do balde fermentador pela conexão de líquido ali por baixo, né? Mesmo que você coloque uma mangueira, não é bom você fazer uma cascata com líquido que você vai bolha, né? Oxigenar. Então, você transferindo ali para o barril de baixo para cima, né? Com aquele colchão de CO2 ali que você já formou antes, quando ele chegar em cima, né? Você fecha ali, ou às vezes joga um pouquinho ainda de CO2 ali. Então, você já fez uma transferência com uma qualidade bacana, né? Isso já vai garantir um shelf life maior. Né? Isso vai melhorar a sua experiência, tanto de estabilidade, quanto de qualidade de aroma e sabor. Então aí já começa o processo de carbonatação. Você já fazendo preferencialmente numa temperatura baixa, né? Quanto mais baixo, melhor. Exatamente, né? A gente tem aí algumas... Quanto mais gelada tiver o meu líquido, maior a solubilidade dos gases. Tanto o oxigênio quanto o CO2. Infelizmente. Né? Mas para você carbonatar, você precisa estar gelado. Então você pode transferir na temperatura ambiente. E aí você já pode, depois que lacrar, no exemplo do post-mix, injetar um CO2 ali e botar na geladeira, porque ele só vai incorporar de verdade quando a temperatura baixar. Né? Como eu disse, quanto menor é a temperatura, maior é a solubilidade. Né? Então aí você vai trabalhar para carbonatar, fazer uma carbonatação boa, sempre com a cerveja ou a bebida que você quer gelada. Né? Se você carbonatar ela na temperatura ambiente, ela vai criar ali uma pequena carbonatação, né? Você vai ter uma pressão muito grande, você vai abrir, vai dar aquele barulho, exatamente, mas vai ter pouco gás dissolvido ali, né? Porque a carbonatação, né? a mistura de CO2 com bebida que tenha água, né? Você tem uma formação do ácido carbônico, que é um terceiro composto que forma nessa brincadeira aí. Então você tem o H2O e você tem o CO2. Desculpa. Quando você junta os dois, né, você tem o H2CO3, que é um ácido fraco e instável. É por isso que quando você agita um recipiente de bebida carbonatada, depois você tem que deixar ele repousar, senão você vai ter uma pressão de headspace muito grande e uma pressão dentro do líquido menor desse gás, né? Então você acaba tendo problemas de espumamento, você acaba tendo problemas de pouca carbonatação. Então quando transporta, por exemplo, um barril de um lugar para o outro, o ideal é que você deixe ele repousar um pouquinho antes que você faça o serviço. De abrir. Exatamente. Agora, a boa cerveja é aquela cerveja que você deixa 2 dedinhos de espuma para beber? Sim, a espuma da cerveja ela acaba segurando um pouco mais a carbonatação ali no copo, né? Sem falar na experiência que você tem, né? Se você tem um colarinho ali melhor, você tem uma retenção de aroma também, você tem uma preservação sensorial da cerveja. Era daquele que deitava o copo para não ter espuma, né? Eu já fiz isso também. Quem nunca? Quem nunca, né? Quem nunca? Eu comecei lá na... Pô, cadê a cerveja? Não, tira aí, sem colarinho, porque o cara acha que ele está perdendo bebida ali, né? Exatamente. Eu costumo dizer que existem 8 pecados capitais, né? O 8º é você beber cerveja no gargalo, porque você perde o aroma e perde a espuma. Não vê a cor também, né? Não vê a cor, não vê o aroma. O cara está buscando só o álcool. Sabe da cachaça que é mais barato, tá certo? Bebe cachaça que é bem mais barato. Mas a retenção da espuma não depende da carbonatação, né? Depende da bebida. Exatamente. Né? Então você tem, por exemplo, bebidas mainstream, né? E aí também, talvez por isso, nem tanto o colarinho seja tão importante. Por quê? Esse colarinho ele rapidamente se dissipa. Né? Isso. A carbonatação ela é responsável pela formação da espuma. Sim, mas não a retenção. Não a retenção. Então, quando você tem uma taxa de retenção muito baixa, parece que não está formando. Isso. Né? Então você fala, poxa, mas essa mainstream aqui ela tem quase 3 volumes de carbonatação, que é uma carbonatação bem alta, né? Então, a carbonatação média ela está em 2,5 volumes. Acima está alta, aí vai até 4, aí depois a supercarbonatada. Abaixo de 2,5, aí você tem a carbonatação, subcarbonatação, né? Então, uma cerveja que tem baixa retenção, ela vai dar uma sensação de que a carbonatação não está fazendo o papel dela, né? Mas a carbonatação, sim, ela participa da formação, né? E quando você bebe, né? Quando você bebe, você sente a picância do CO2
porque ele efetivamente está na bebida. Né? Ele pode não ter ele cria-se a astringência ali, né? Exato, né? Que é essa explosão das bolhas de gás ali na língua. O organismo dissipa esse CO2 rápido durante bebendo. Você faz aquele famoso... Então, nós produzimos, todos os seres, né, vivos que respiram produzem CO2. Nós produzimos cerca de 1 kg de CO2 por dia, né? É mesmo? Adultos, né? Troca gasosa. Então ela faz parte do nosso processo orgânico. Então você vai ingerir esse CO2 e vai eliminar ele de alguma forma, né? Não vamos entrar nesse detalhe para não provocar náuseas aos nossos ouvintes. Mas não faz mal, né? Não faz, o CO2 não faz mal. Não faz mal. Inclusive é interessante, né? Quando você faz esse processo, você falou de lavagem, como é que você sabe que, tá lavado? É só você botar o nariz próximo que você vai sentir o CO2 é mole de você perceber. Quando ele começa a sair, né? Você dá aquela ardência no nariz, né? O CO2, ele acima de 30% da concentração, ele é asfixiante, né? É mesmo? Inclusive o CO2 é usado em processos de abate de animais com essa concentração. Então ele cria um torpor, né? Então você vê que desmaia como se tivesse tomado um anestésico e seu corpo reage com taquicardia porque ele quer respirar, né? Então você pode ter um caminho ou pelo um problema cardíaco ali, né? Ou você simplesmente não conseguir respirar e morrer por asfixia. Asfixia, falta de oxigênio, né? Então, no abate de alguns animais, você usa esse processo para anestesiar e fazer o abate. Bem, você falou, estamos conversando aqui com o Dr. Carbono, né? Isso. Você falou que participa de projetos, né, de várias empresas cervejeiras. O projeto de gasificação talvez seja um dos mais importantes no conceito da cerveja, né? O cara que está querendo montar, ele está saindo da panela, como eu saí da panela da casa do Serjão. Estou querendo montar igual o Serjão já imaginou fazer uma fábricazinha atrás da casa dele. Vai entrar a fábrica, sai a esposa dele, né? O processo mais caro seria essa parte fora os cirozinhos pequenininhos que tem que ter, a parte gasosa, é um processo caro? Então, a parte de carbonatação, ela é uma parte que você vai ter, não tem o caminho, né? Não tem outro caminho, porque ou se você fizer pela carbonatação natural, que é nobre, né? Você vai ter que ter muito espaço para você deixar ali 15 dias, 20, às vezes 20 dias, né? E você tem, na carbonatação natural, a gente tem um problema que é a deposição da levedura no fundo, né? Então, existe um processo que ocorre com a bebida carbonatada chamada nucleação. Quando você pega, por exemplo, um copo, que você vê parece uma metralhadorazinha de bolha, vocês já viram? Já. Sai do mesmo ponto. Já. Né? Então o líquido ele não toca completamente ali em alguma parte do copo ou do recipiente, ele não consegue tocar, preencher completamente. E cria um espacinho ali. Nesse espacinho o gás escapa e forma um núcleo. Esse núcleo vai criando uma bolinha, quando ele consegue romper a viscosidade, ele sobe e deixa outra bolinha, outro núcleo, e isso é recursivo, né? É um processo que vai acontecendo ali. Não sei se vocês já viram aquele experimento daquela bala famosa com aquele refrigerante de cola famoso. Sei. Então, você coloca dentro ali, aquela bala tem uma porosidade absurda, então você tem um desprendimento violento do gás para essa porosidade, né? Então, quando você produz uma bebida que tem particulado no fundo, você está meio que correndo o risco de ter um problema, por exemplo, de gushing, que é uma nucleação violenta, né? E também tem problema de estabilidade sensorial, porque essa levedura em algum momento, ela vai morrer, né? E vai expor o que estava internamente dela, e isso vai mudar sensorialmente para um caminho ruim. Então, o processo Champenois, por exemplo, você refermenta na garrafa, só que antes de você vira, eliminar esse produto, exatamente, você remove o particulado, né? Então, assim, já vi muito em concurso, né, o cervejeiro artesanal ali que fez a sua fermentação natural ter problema de gushing, né? E às vezes você até erradamente
categorizado como uma contaminação, né? 99% dos casos de gushing não são contaminação. É a combinação alta carbonatação com o particulado. É por isso que o processo champanois não pode ser diferente. Senão, quando você abrir a champanhe, ela vem toda para fora. Sim. Porque você tem ali 4, às vezes até 4,5 volumes, 5 volumes de carbonatação. Não, champanhe é uma pressão altíssima. Exatamente. Né? Então você não pode ter o particulado. Então, a minha dica aí para quem quer continuar com a carbonatação natural, que é nobre e não quer ter problema de gushing, é tentar ter a menor quantidade de particulado possível dentro da garrafa, né? Ou manter uma carbonatação média, que é 2,5 volumes. Então, mas essa minha pergunta vamos supor, eu não respondi, né? A tua pergunta do tanque, né? Eu estou querendo para a pessoa que está fazendo custos, né? E agora sabe que você faz um projeto de A a Z. Ela faz parte de um quarto do Isso. custo. Aí a carbonatação natural ela é mais barata, porque você precisa de menos espaço, menos tempo, mas você tem que ter o tanque que já é o fermentador, né? Então seu tanque fermentador já vai carbonatar, né? Aí você fecha, quando está chegando no finalzinho, exatamente, né, da fermentação, você fecha, depois você injeta o gás lá. Aí você controla a gasificação. Controla a gasificação do jeito que você quer, né? Porque essa é a vantagem da carbonatação artificial ou forçada, né? Que você coloca seja no barril ou no tanque, você vai incrementando a pressão, né? Dentro daquela matriz de pressão e temperatura até você atingir a saturação ali e chegar na carbonatação que você quer, né? E agora o que carece um pouco em relação à carbonatação natural é que a sua cerveja com carbonatação natural vai para a garrafa e carbonata lá. Na carbonatação forçada, você tem o invase depois, né? Porque a bebida depois de carbonatada, você só invasa ela por contrapressão. Você pode até invasar ali na torneira, geladinho, mas não fica 100%, né? E aí você tem que ter um equipamento de invase. Outra coisa. Isso é o que encarece, o equipamento de invase. Me perguntaram. Com certeza. Pasteurização, é isso mesmo? Pasteurização. A pasteurização. O que é essa pasteurização? Porque as pessoas me perguntaram, eu falei, cara, eu vou estar com um cara fera. ou o Serjão pode resolver esse seu problema. Porque... a pasteurização, ela foi um processo desenvolvido por Pasteur, né? Por isso que chama pasteurização. E não sei se todo mundo sabe, mas Pasteur foi quem incluiu a levedura, né, no ingrediente da cerveja. Antes eram 3. Pasteur colocou o 4º ingrediente, que é a levedura. 3 era o quê? Água, malte e lúpulo. Né? E se acreditava na que lei lá da pureza alemã só fala dos 3. E se acreditava que a cerveja, você largava ela abandonada num canto lá, os deuses faziam a cerveja, você pegava a cerveja e está pronto. Os vikings... tem um Xing que faz isto. O Pasteur ele trabalhou para a indústria do vinho e da cerveja, a Carlsberg, acho, se não me engano, e para uma outra indústria do vinho. E ele, através desses estudos, descobriu que tinha esse micro-organismo. Então, ele desenvolveu um método que deixava o produto com maior tempo de prateleira, inativando os micro-organismos, né? E esse processo, basicamente, você submete o produto numa certa faixa de temperatura por um certo tempo. Então, a cada faixa de temperatura e tempo, você tem unidades de pasteurização. Então, quando você submete, por exemplo, a 65, 68 graus durante 3, 4, 5 minutos, você desativa as leveduras, bactérias, qualquer micro-organismos, não só as leveduras, você desativa as enzimas, que as enzimas também que são produzidas pelos micro-organismos, essas enzimas elas acabam, né, deteriorando ou catalisando processos de evolução. Não diria nem que deterioração, porque ela vai evoluindo, só que evolui às vezes para um caminho não bom, né? Então o processo de pasteurização evoluiu para óbito. Evoluiu para óbito. E a pasteurização é obrigatória. Então, a pasteurização em processo em alta escala, ela é recomendada para garantir o maior tempo de estabilidade e duração de produtos. Se você for aqui na fábrica da Boêmia, você vai ver o processo final de invase, onde você vê a garrafinha que entra lavada. Isso. Ela é enchida, gelada e vai pro tampada. Túnel. Aí ela sai, ela entra num túnel. E o tempo dela no túnel, tem um túnel que fica lá no fundo. Aquilo ali é o pasteurizador. Exatamente. O tempo que ela leva para entrar e sair está pasteurizado. Exatamente isso que ela falou. Entra ela gelado, passa sai dentro. quente.
ela entra gelada, sai quente, fica lá uns 5 minutos. Não, 5 minutos ela não fica parada, ela fica andando 5 minutos. E ela sai do outro lado, pasteurizar, aí o outro lado vai para a caixa. Algumas garrafas vão com uma sonda dentro também, para garantir esse controle de temperatura e tempo, né? Vai lá bem interessante. Uma garrafinha espiã, né? Dá para você fazer isso em casa, mas não é recomendável. Você vai esquentar uma panela, né, com a garrafa ali dentro, e aí depois você vai drenar aquela água e colocar uma água fria. O problema é que ela pode estourar. Esse é o problema. Eu já tentei fazer isso. Não, mas eu faço com a tampa fechada. Teve uma hora lá que fez um pau. Ih, rapaz. Ainda bem que a tampa estava fechada. Arrebentou uma. E tem outro processo que as cervejarias artesanais fazem. Por exemplo, elas determinam que nessa região elas vão colocar 2 unidades de pasteurização. Nessa outra, que é mais longe, elas vão colocar 5 unidades de pasteurização e assim vai. Então você pode também dosar a pasteurização frente ao tempo que você precisa distribuir esse produto, né? E qual é a vantagem de você dosar essa pasteurização? Quanto mais você pasteuriza, menos fresca a bebida fica, né? Especialmente as IPAs, que a gente faz com tanto cuidado, bota bastante lúpulo ali, é bastante aromática, elas sofrem muito com esse processo de pasteurização. Perde um bocado da qualidade. Né? No século XXI agora, tudo está sendo reciclável. Estamos retornando a uma coisa reciclável. E a bebida também tem uma pressão hoje muito grande do retorno do invase da garrafa. Né? Estamos saindo do plástico para voltar para a garrafa vidro. De vidro. Essa limpeza para reutilização é muito importante. Eu vi ele fazendo um processo com iodo, né, o iodo de uma forma até você especificou, que eu achei interessante. Achava até que o iodo fazia mal à saúde, mas não naquela concentração. É muito importante essa esterilidade da garrafa, né? Depende do tempo que essa garrafa ficar parada, né? Eu costumo envasar, por exemplo, garrafas para levar para um encontro. Essa eu só passo uma água quente e pronto. Eu guardo as garrafas sempre limpas já, né? Então eu pego aquelas garrafas e passo uma água fervendo, espero ela esfriar e faço o invase. Ela vai ser consumida no mesmo dia, né? Não faz sentido você fazer uma esterilização, mas uma sanitização complexa, colocar álcool 70, inclusive numa garrafa pequena, ele dá um flavor absurdo, né? Você pega uma garrafa de 300 ml e dá uma borrifada de álcool 70, você matou sua cerveja ali. Com certeza. Então, mesmo dependendo do tempo que você vai guardar esse produto, você não precisa nem sanitizar. Eu, às vezes, não sanitizo nem o barril. Obviamente que está limpo, eu desmonto o barril todo para lavar, né, o post-mix e tal. Então ele está muito limpo e seco. Sempre guarde o barril seco, né? É mais importante. Não pode ter umidade, né? Não pode ter umidade porque se propaga micro-organismo ali. Então você pega esse barril que está guardado, seco, limpo. Você vai envasar uma cerveja para consumir no fim de semana, você não precisa passar nada. Você não vai guardar ele fora da geladeira. Então, assim, a gente aprende que tem que fazer esse processo, porque realmente isso muda, né? Você estraga uma cerveja às vezes, especialmente se for fazer fermentação natural, você vai ficar 15 dias com a cerveja fora da geladeira. Sim. Então as garrafas têm que estar bem sanitizadas. Estou fazendo strike aqui no copo. Propaganda. Propaganda. Então, eu costumo dizer que é o seguinte, você tem que usar a arma certa para o tamanho do problema. Você não vai usar um canhão para matar um elefante, certo? Então, sanitizar é um processo que você faz para cerveja de guarda, para cerveja que vai ficar muito tempo guardada, vai ser transportada e guardada fora da geladeira. Para você consumir ali, minha cerveja não dura mais do que 15 dias. Porque a gente bebe antes. Ainda. Porque a gente bebe então, antes. Não faz o menor sentido eu precisar sanitizar um barril. Assim, Agora, push mix. Agora, na indústria, a gente tem que fazer isso. Sim. Né? Tem que lavar, sanitizar direitinho. Né? Hoje nós estamos vendo muito pubs que tem 12, 15, 20 torneiras, né? Como é que você dá a dica para essas pessoas de um dia para o outro que ficou aquela cervejinha na torneirinha? O cara tá cansado, fechou o barzinho dele, não tá nem aí para aquela cerveja, no outro dia, primeiro pau. O ideal seria que essas torneiras, né, elas tivessem uma forma de refrigeração, né? Mas, infelizmente, é complexo você ter uma saída da câmara fria, uma tampa ali que você fecha a torneira e uma conexão dentro da câmara fria com circulação de ar para ela manter gelada. Né? Isso seria
o ideal, mas não é o nosso caso, né? Então, quando você tem um bar que tem muito giro, você pode simplesmente só lavar as torneiras, né? Você tem que lavar realmente ali o bico, né? E aí, quando chegar no outro dia, você tem que purgar, dar uma sangrada na torneira, né? Porque aquela parte que fica dentro da torneira ali, exposta à temperatura, ela vai ficar, ótimo, né? Ali ela vai ficar oxidando e tudo mais. E ter todo tipo de exatamente. Você tem que ter uma manutenção periódica do seu sistema, né? Então vai ter aquele dia que você não abre, uma segunda-feira que você não vai abrir o bar, por exemplo, você vai desconectar tudo, né? E vai lavar Você tudo. vai desmontar tudo e vai lavar. Não, você não precisa desmontar a torneira em si da parede, né? As torneiras belgas são um pouquinho mais difíceis de limpar, né? Mas as torneiras italianas, você consegue soltar aquela porquinha ali, desmonta ela toda e lava, porque sistema de serviço desmontar. Você pode fazer passar uma água quente no sistema, né, com um percarbonato de sódio, mais conhecido como Vanish. Eu não gosto muito de falar nome de marca, né? Mas assim, você pode usar o percarbonato de sódio, que é menos agressivo que a soda, né? E aí você prepara ele ali, ele só não pode usar com bomba que ele costuma cavitar. O peracético, né? Então, o peracético ele é um sanitizante superficial. Então, você tem ali as montanhas, ele limpa a copa das árvores, né? Então, você precisa remover a sujidade. Para você remover a sujidade, só com alcalino ou com detergente ácido, né? Então você usa um detergente alcalino ou um percarbonato de sódio, ou até um detergente neutro. Percarbonato de sódio. Percarbonato de sódio é um produto feito à base de ácido peracético e carbonato de sódio. Tá, entendi. E ele faz quase o mesmo papel da soda, só que sem ser menos agressivo. Você não precisa neutralizar para descartar, não causa acidente em casa. Entendi. Então, assim, você tem que ter uma manutenção periódica do sistema. Para quê? Para você ter um chopp fresco. Você pode fazer isso a cada troca de barril, ou seja, troquei o barril, passo um barrilzinho com percarbonato, enxago bem. Você fala onde vai o encaixe, né? Isso, você tem até uns barrilzinhos para isso, né? Que você encaixa ali a válvula S, e aí com o próprio CO2 você recircula ali. Né? É pouco tempo, o CO2 ele neutraliza alcalinos, né? Por causa da formação do ácido. Quando você junta ácido com uma base, você neutraliza. Faz um isso aí forma sal. Da área química? Não? Não, eu sou engenheiro civil. Tá pra dentro. Ácido mais base dá sal mais água. Isso aí. É básico, segundo grau. Exatamente. Então você tem que ter uma manutenção periódica ali, porque senão a sua torneira vai começar a dar metálico, vai começar a dar contaminação. Então, às vezes, as primeiras chopps ali você precisa realmente jogar fora, porque o que ficou na linha de um dia para o outro. Não, ali é puro. Ainda mais se você não tem uma manutenção periódica. Vem turvo, né? A bebida já vem com na primeira vez que você puxa às vezes tem um resto até um resto de levedura no fundo do barril. Eu faço muito isso, porque eu carbonato com post-mix e não invaso no mesmo dia, eu deixo ele descansando. Pelo menos um dia descansando. E aí, quando eu vou envasar, a primeira sugada que dá, ele vem com uma levedura que invariavelmente deposita no fundo. O pescador puxa aquele... É um post-mix? Então eu vou te ensinar uma técnica para você não ter mais problema com isso. O post-mix ele tem dois tubos, né? Ele tem um tubinho curtinho e tem um tubo que vai até o fundo. Né? Então, quando você invasa a cerveja, eu faço isso para maturação mesmo, né? Você invasou ali, não serve para lúpulo, só para levedura, tá? Você pega ele e deixa ele maturar de cabeça para baixo. Então, o que acontece? Você tem um tubo que vai até em cima, que vai virar o do gás. E se você tem um tubo e você vai tirar pela outra. Que você vai criar um dead space embaixo. Entendi. Então você deixa ele maturando, especialmente para concurso, né? Você bota ali, vaza ela e deixa ele maturando de cabeça para baixo. Depois você pode ou trocar de barril ou servir ele de cabeça para baixo se você conseguir ali, entendeu? Se for o caso, você serve exatamente. Ele porque aquele finalzinho vai deixar... A levedura vai ficar toda no fundo. Ela vai ficar cristalina.
Entendeu? Eu costumo fazer isso para vazar as garrafinhas. É uma boa, olha só. Viu que o podcast está te ajudando também? É uma malandragem. Ele está fechado mesmo, não vai vazar mesmo, porque se não sai o gás, o líquido que é mais grosso não vai sair, você bota ele de cabeça para baixo, é uma opção. Eu criei essa técnica e eu ensino ela no curso. Inclusive, acho que você fez workshop comigo também, né? Lá em Araruama com o Dolfão. Doutor Carbono, o que você tem de projeto para 2023? Não, peraí. Antes de você perguntar ele o que ele tem, deixa eu fazer mais umas pergunta pro cara, rapaz. Não é todo dia que ele tem. Falta 5 minutos já? Caramba, vai ter que marcar mais um. Meu Deus do céu. Mas olha só. Bom, você falou que a carbonatação você pode simplesmente pressurizar o post-mix e deixar ele na geladeira. Exatamente. Tá. Qual a pressão que se bota? Então, você precisa usar a matriz, né? Para cada objetivo de carbonatação, você tem uma pressão em função da temperatura. Então, a matriz de carbonatação, ela é meio... Você vai aumentando a pressão, você vai colocando mais volumes na mesma temperatura. Mas se você subir a temperatura, aí você tem que complementar mais pressão. Se a temperatura for mais baixa... Aquela planilhinha... Isso, aquela matriz clássica. O software, você coloca a pressão e a temperatura que está, e aí você já sabe quanto de pressão que você tem que saturar. Aí você vai colocando o gás até ele parar de entrar. Se você manteve aquela temperatura, vai estar carbonatado. Como é que eu posso acelerar esse processo? Criando superfície de contato. Como é que eu crio superfície de contato? Posso recircular com uma bomba. Eu faço assim. Ou eu posso agitar o barril. Então, se o teu barril é pequeno, né, e você consegue agitar, né, ou você, por exemplo, o barril que ele é aquele post-mix de 19 litros, que é um canudão. Né? Se você deixar ele deitado, ele carbonata mais rápido do que em pé. Isso eu estou falando de não agitar. Né? Se você agitar, seja diferente de qualquer barril, no início da carbonatação, e se ela estiver gelada, você já adianta 70% a 80% da carbonatação. Tá? Então você pressuriza o barril e agita ele. Você pode alavancar ele aqui, né? Você não precisa tirar ele do chão. Ou você deita e vai rolando assim com o pé, tá? Então, tá gelada, coloquei o gás na pressão regulada na matriz, agitei. Vou agitando e colocando o gás ali. Quando vai ter um momento que você vai conectar e não vai entrar quase gás nenhum. Nesse momento você vai para a geladeira, deixa ele lá, porque também está perdendo a eficiência, porque está subindo a temperatura enquanto está fora ali. Deixa mais um tempo ali. Aí, no outro dia, você acerta a pressão, provavelmente a carbonatação ali já vai estar pronta, né? Porque o que acontece? Eu posso carbonatar na hora para beber, mas ele não vai estar... as moléculas de CO2 não vão estar distribuídas homogeneamente dentro do líquido ali. Porque além da formação do ácido carbônico, eu tenho o CO2 mesmo na forma gasosa ali dentro. Então ele vai ter como se fosse embolados... Concentrados. Isso, e dispersos. Então quando eu servir, carbonatei agora, dali 30 minutos eu sirvo, vai ter aquela espuma com bolhas enormes, aquela coisa que muita espuma, pouco gás no líquido. Então a carbonatação ela é um processo de equilíbrio químico, né? Então você tem a taxa de formação de ácido carbônico tem que ser igual à taxa de decomposição e a pressão do gás tem que estar tanto no headspace quanto interna igual. Aí você tem a saturação e o equilíbrio ali. Né? Então está carbonatado. Só que ele é um sistema vivo. Se eu pegar uma garrafa, um recipiente com bebida carbonatada, tirar da geladeira e deixar fora, eu vou ter o escape do gás, do líquido, a pressão do headspace vai subindo, o gás está todo ali. Mas ela vai ter uma separação maior de gás no headspace do que no líquido. Na hora que você abrir, ele vai todo embora. Então, daí você tem que botar ele gelar de novo, e aí esse CO2 ele incorpora novamente. Entendeu? Vem cá, última pergunta, vamos lá. Vou servir numa chopeira. Eu estou com o barril quente. Qual é a pressão que eu boto na linha para poder servir? Quente ou natural? Não, quente, tá? Temperatura ambiente, Temperatura ambiente. Você tem que seguir mais ou menos a linha da carbonatação da sua cerveja, né? Ou seja, se é uma cerveja mais leve, uma carbonatação mais alta. Se ela é uma IPA, por exemplo, até se você carbonatar uma IPA muito alta, ela vai fazer muita espuma. Ela já tem muita proteína, ali tem um corpo alto, tá? Então, quando a cerveja é muito leve, ou seja, uma Pilsen, uma Blonde Ale, você precisa de ter uma pressão alta, tá? Uma carbonatação mais alta. Então você vai usar a mesma matriz que você usou para carbonatar para servir.
Então vamos supor que o seu barril esteja a temperatura ambiente, né? Vamos supor 25 graus. Né? Você olhou lá na matriz, 25 graus. Achou o volume ali, 2,5 volumes. Subiu lá, está lá a pressão, 1,8, 2 kg força por centímetro quadrado. Você vai regular essa pressão no seu regulador ali, né? No seu, olhando no manômetro, dá aquele tapinha ali no manômetro, clássica, né? Sem quebrar o visor. É isso, porque o manômetro ele é mecânico, ele tem uma língua de sogra dentro. Né? Tem que dar umas pancadinhas. Você dá uma pancadinha, opa, regulei ali em torno de... Você tem que olhar a matriz, tá? Empiricamente, eu não tenho a matriz aqui, então vamos supor que você esteja a 25, 30 graus. Você vai colocar entre 1,5 kg, 1 kg força por centímetro quadrado e meio, até 2, né? Algumas cervejarias eu já vi instalar a chopeira com 3, né? A gente sabe que no barril está escrito que não pode passar de 3, né? Que é a pressão segura para o sistema, né? Então, se você plugou a sua cerveja com 1,5 kg, que você olhou lá na matriz, né? Ela está espumando ali, está formando espuma na saída da válvula, significa que ou a tua válvula está com problema, ou suja, ou a sua pressão está baixa. Você tem que botar... Aí você tem que compensar... Ela não pode sair com espuma. Ela não pode sair com espuma da base ali, porque ela vai entrar espuma na chopeira e vai sair espuma na torneira. Sim. Ela não tem mágica que faça essa espuma virar cerveja de novo. É por isso que muita gente deixa de contratar o chopinho no churrasco, porque essa operação... não é um negócio muito simples. Exatamente. Né? Então, assim, se você colocar uma pressão alta no início, vou jogar 2 logo. Se você precisava de 1,5, vai resolver seu problema. Né? Tá. Se o seu barril não está gelado, não vai ter supercarbonatação. Então tá bonito. O problema é quando o barril está muito gelado, e aí você coloca uma pressão mais alta do que deve, e aí ele que daí você vai carbonatando assim. E você começa a carbonatar de cima para baixo. Então quando seu barril chega na metade, você não consegue servir mais. Porque ele está super, né? Super carbonatado. Que ele vai por difusão, ele começa a carbonatar. Porque quando você não agita, ele vai por difusão. Ele vai carbonatando, vai carbonatando. Isso eu noto quando eu vou engarrafando a cerveja como post-mix, as últimas elas acabam espumando porque fica com a carbonatação. Olha só, eu estou pegando do finalzinho do post-mix. Esse aqui está carbonatado pra caceta. Né? Então como é que você faz? Você olha a temperatura da sua cerveja, olha na matriz e fala, minha carbonatação eu coloquei 2,5 volumes. Se eu não sei qual é a carbonatação, eu sempre parto desse 2,5, que é um número mais ou menos mágico, que a carbonatação vai ficar entre 2,5 e 3, né? Volumes. Aí você coloca na regulagem da pressão, a pressão da matriz. Geralmente, um número mágico é 1,5. Eu começo com 1,5 se eu não tenho noção da temperatura da cerveja, né? Isso não... Começa com 1,5. E aí, ou vou baixando ali no começo, para ver até a hora que começa a espumar, ou subindo, caso ela comece espumando. Tá? Porque você começou a sair líquido, não está espumando na mangueira, você vai drenar o que está ali na linha, que era espuma, acabou o seu problema. Você vai até o final sem problema. Aí, churrasqueiros aí tá pegando dicas aqui. Isso eu estou falando do barril temperatura ambiente, que se ele estiver gelado, você tem aí um início com pressão mais baixa e um término com a pressão mais alta. Gelado, né? Que não vai estar, mas e na torneira piquenique, tem alguma malandragem para ela não espumar? A piquenique ela tem um design interno que que cria uma turbulência muito grande. Enorme, né? Um dos motivos do espumamento é turbulência. O outro eu já falei que é a nucleação. Né? Então, quando você tem a pressão baixa, você tem uma expansão, né, da bebida ali, que ela está sob uma pressão, você joga numa linha com a pressão menor, ela expande e virou espuma, né? Então, a turbulência é um outro fator que pode espumar. Então, eu tenho uma serpentina que lá no meio ela tem um tubo que está dobrado. Ali você vai criar uma turbulência, ali vai formar a espuma. A torneirinha piquenique também, a mesma coisa. No final ali ela vai criar uma turbulência muito grande, né? Então, como é que eu resolvo o problema da turbulência? Diminuindo a velocidade. Baixa a pressão. Não, você não pode baixar a pressão, vai formar espuma lá. Puxando menos aqui. Você coloca um tubo ou muito fino, né? Um tubo com diâmetro interno fino, que é o rabinho de porco. Lembra o rabinho de porco? O rabinho de porco não está sob pressão, né? Mas ele pelo atrito, ele diminui a velocidade e sai o líquido sem espuma. Então, como é que eu faço? Eu coloco uma mangueira grande, né? Dentro do gelo, obviamente, que se a mangueira ficar fora, vai aumentar a temperatura e vai expandir.
Ou eu coloco um tubo fininho, como se fosse um rabo de porco. Eu posso colocar um tubo, faço ali uma redução, né? No sistema de bebida carbonatada, você pode fazer redução. O que você não pode fazer é ampliar. É expansão. Isso aí você reduzir. Exatamente. Você cria turbulência quando você amplia. Quando você amplia, você cria exatamente o espumamento. Você cria espumamento e muita turbulência. Então você pode ir reduzindo. Então o ideal seria que a mangueira piquenique tivesse uma bitola interna aí de 1 milímetro, 2 milímetros. Aí você não teria problema. A velocidade vai ser pequena para você servir. Mas espumamento, zero. Bem, gente, estamos falando aqui com o Dr. Carbono, uma aula para você que faz churrasco aí, está produzindo. Agora, vamos lá. Nós estamos aos 5 minutos finais. Eu queria saber primeiro quais são os seus planos para 2023. Muito curso, muita palestra. Fala pra gente. Eu tenho um débito aí, como eu já tinha falado, de conteúdo, né? Desde a pandemia eu estou tentando colocar conteúdo, então eu quero produzir algum conteúdo, colocar dicas, coisas pontuais, fazer vídeos curtos com dicas pontuais ali Nós chamamos de pílulas. Boa, gostei. Pílulas. Exatamente. Coisas pequenas, mas que são importantes, e aí você vai vendo ali, vai incrementando o seu know-how, né? Tem algumas empresas que eu estou fazendo consultoria, tem alguns cervejeiros que eu estou fazendo mentoring, como eu falei, eu não dou curso básico, aquele curso padrão da abraçagem, de 8 horas e tudo mais. Eu faço uma coisa um pouco mais personalizada. Então eu faço um planejamento por etapas ali, faço um treinamento que eu chamo por ondas sucessivas. Então eu pego a pessoa leiga e vou incrementando ela até, não só a parte de conhecimento, a parte de equipamento também. Então ela começa comprando ali nada, eu levo, e aí eu vou falar, você precisa comprar isso e isso. Aí ela compra, vai comprando conforme... Vai necessidade. Exatamente. Ele passa pela fase quente, sozinho, primeiro comigo, depois sozinho, depois eu faço a parte de fermentação. Vamos para a degustação, aí faço toda uma parte de degustação e a gente faz uma outra onda que é até a fermentação sozinho. Depois o invase, carbonato, até ele chegar na parte... Isso para quem quer ser cervejeiro caseiro, quanto para quem quer ser um profissional, montar uma cervejaria. E aquele cidadão que está nos assistindo, tipo o Sérgio, que está querendo transformar a casa dele numa mini fábrica ou um bristol na sua cidade, como é que chega a você? Exatamente, pelo Instagram, tem bastante coisa no Instagram, Dr. Carbono, DR Carbono, e também pelo site Dr. Carbono também, Facebook, drcarbono.com. Exatamente. Tem uns cursos online também que estão me cobrando, que eu quero colocar. E também a gente está ampliando agora para outras bebidas não alcoólicas, né? Porque tem uma demanda muito grande. Bebidas carbonatadas e não alcoólicas. Essa do chá verde é fantástica. A kombucha ela é uma bebida também hoje que tem grande saída, muita saída. Várias kombucharias no mercado, né? Já tem regulamentação do MAPA. E ela é uma alternativa para aquele dia que você quer evitar o álcool, mas quer beber uma bebida que tenha sabor, que tenha carbonatação. Sua mulher não vai reclamar. Mas beber hoje também. Hoje eu estou tomando um negocinho para acalmar o meu intestino. É isso aí. Doutor Carbono, muito obrigado. Da minha parte, eu vou encerrando, te agradecendo. Hoje você me deu, assim... o Sérgio já me levou para o mundo cervejeiro. Você agora me impulsionou mais ainda. Muito obrigado. Eu que agradeço, Eduardo. Estou sempre à disposição. Sérgio aí também. Wagner, muito obrigado. Muito obrigado por você ter vindo mais uma vez falar sobre o teu conhecimento, que é grande. Uma pena que o tempo é pequeno. Pois é, infelizmente a gente não tem um tempo que Mas é bom que a gente vai, no meio do ano a gente capta você. A gente traz de novo, vai trazer novidades e trazer essa bebida também, que eu fiquei curioso. Sim, é kombucha. Da próxima vez que você vier. Próxima vez eu posso trazer e te fazer uma brincadeira aqui, degustar, fazer um sensorial. Aí sim. Maravilha. Bicho. Muito obrigado. Obrigadão. Muito obrigado, Eduardo. Isso aí. Gente, a gente vai ficando por aqui, cervejando por aí, né? Eu, Eduardo Moreira. Sérgio do Coreta. Clica aí, ajuda a gente. Com um homem desse, você tem que ser fiel. Né? Se inscreve e dá um like aí pra gente. Valeu. Até a próxima.